Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo de abre o jogo para Goiás e Flamengo. Partida que será disputada hoje, dia 20 de setembro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida que acontecerá no estádio da Serrinha, lá em Goiânia, mando de campo do Goiás, às 19 horas. Um Flamengo em ebulição volta a campo hoje para tentar amenizar a situação extracampo e que ontem ganhou mais um capítulo da briga, da confusão, né, do vexame, da alta exposição. São tantas as classificações que eu poderia ficar aqui até amanhã falando sobre elas. Eu tô falando da confusão envolvendo o vice de futebol, Marcos Braz, e um torcedor do Flamengo no shopping, na Barra da Tijuca, no Barra Shopping. Ontem, os dois, tanto o torcedor quanto o vice de futebol, chegaram às vias de fato, um agredindo ali o outro, dando socos. O Marcos Braz mordeu a virilha do rapaz, teve ajuda de um segurança também, que também ajudou, agrediu o torcedor, que alegou que estava somente fazendo cobranças do ponto de vista do retorno do futebol. Então realmente é um Flamengo que em menos de 2 meses tem 3 casos de agressão envolvendo algum membro do departamento de futebol. Tivemos o caso Pedro com o preparador lá do ex-auxiliar do Sampaoli, o Pablo Fernandes. Depois nós tivemos Varela e Gerson saindo no soco em pleno treinamento. E agora, por último, Marcos Braz, um torcedor chegando às vias de fato. É esse o clima que o Flamengo leva para campo hoje, como se já não bastasse o clima existente entre os jogadores e o técnico Jorge Sampaoli, se é que há algum clima entre ambas as partes. O Flamengo vai para esse jogo contra o Goiás com um enorme ponto de interrogação para a galera, para os torcedores. Né? O que esperar dessa partida de hoje às 19 horas? Que Flamengo será esse? Cheio de desfalques. Daqui a pouco vou trazer as informações para vocês. Uma visão geral do confronto, resumo por competição. São 58 jogos ao todo, com 26 vitórias do Flamengo, 23 empates e somente 9 vitórias do Goiás. O Goiás, atuando em casa, são 27 jogos, com 8 vitórias do Flamengo, 12 empates e 7 vitórias do Goiás. Pelo Campeonato Brasileiro, são 25 confrontos em Goiânia, com 7 vitórias do Flamengo, 11 empates e 7 vitórias do Goiás. Os fatos do Flamengo relacionados a esse confronto direto: o Flamengo marcou 92 gols nesses 58 jogos, com uma média de 1,59 gol por partida. Sofreu 55 gols, média de 0,95 gols por jogo. O Flamengo passou 78% dos jogos marcando gols do Goiás. Em 64% desses jogos levou o gol. 8 jogos com vitórias consecutivas. 7 jogos sem vencer o rival. 1 jogo com derrota consecutiva. Esses são os dados do confronto, as estatísticas do confronto que envolvem Goiás e Flamengo. Nos últimos 10 confrontos entre Goiás e Flamengo, o rubro-negro possui 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Derrota esta que aconteceu no dia 10 de setembro de 2014, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Na última partida disputada em Goiânia, empate de 1-1 pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Então, Goiás e Flamengo, que inclusive já decidiram Copa do Brasil. Flamengo que está aí na beira do caos, como diria o ex-treinador do Flamengo, Ney Franco, que inclusive foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo lá em 2006, ganhando do Vasco. Então, o Flamengo, na beira do caos, vai enfrentar o Goiás. Derrotado pelo Palmeiras na última rodada, o Goiás perdeu também uma invencibilidade de 8 jogos na Série A. O Esmeraldino está em 16º lugar, com 25 pontos, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, o Goiás aí entra bastante pressionado, porque é o primeiro ali fora da zona de corte, da nota de corte para cair para a Série B. Goiás que vinha de 8 jogos de invencibilidade. Vencer o Goiás lá em Goiânia nunca foi fácil. E principalmente o Flamengo hoje muito fragilizado. Tem tudo para
encontrar uma partida muito difícil com um adversário muito motivado para conseguir se afastar daquela zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo. O treinador esmeraldino promove os retornos de Maguinho, Lucas Alter e Guilherme Marques, que estavam suspensos na última rodada esta em que o Goiás enfrentou o Palmeiras e perdeu por 1-0, gol do Breno Lopes. Bruno Santos, Sidmar e Rafael Guzzo, expulsos na última rodada, deixam o time. Essas são as informações do time lá de Goiânia, o Goiás, o famoso esmeraldino. Aqui a escalação, provável escalação da equipe do Goiás. Tadeu, que sempre vira o Neuer contra o Flamengo, é impressionante. Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo, Hugo. A dupla de volantes com Morelli e o Wellington Oliveira. Guilherme Marques como armador. Alano, João Magno e Anderson Oliveira fechando o trio de ataque da equipe do Goiás. Agora as informações a respeito do Flamengo. O Flamengo vem de 2 derrotas consecutivas. São Paulo pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense pelo Brasileirão, inclusive 3-0 acachapante na última rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro está com 39 pontos e briga pelas primeiras posições, mas um novo tropeço pode tirá-lo até do G6. Pressionado, Jorge Sampaoli precisa da vitória para viver dias mais tranquilos antes do segundo e decisivo jogo da Copa do Brasil no próximo domingo. Então é um Flamengo que chega em frangalhos nessa semana tão decisiva, depois de perder do Atlético Paranaense de forma incontestável por 3-0, depois de perder para o São Paulo na primeira partida da final da Copa do Brasil. Totalmente justo o placar do jogo do último domingo, 1-0 para o São Paulo. Então é esse Flamengo que vem num turbilhão em ebulição, um verdadeiro caldeirão de emoções que leva o Flamengo para Goiás hoje para enfrentar uma equipe que vai dar trabalho sim, a equipe do Jorge Sampaoli, equipe essa que tem que mostrar o mínimo de avanço se quiser ainda acreditar que pode vencer a Copa do Brasil no próximo domingo. Diferentemente do São Paulo, que vai poupar os titulares para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, Sampaoli relacionou o que tem disponível, mas com 9 desfalques, o time terá muitas mudanças. A tendência é que Mateuzinho, Davi Luiz, Thiago Maia e Everton Ribeiro entrem nas vagas de Wesley, Léo Pereira, Pulgar e Gabigol, respectivamente. Vamos ver aqui agora o provável Flamengo que vai entrar em campo hoje contra o Goiás. Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Pelo menos, a meu ver, na minha opinião, eu vejo um Flamengo um pouco mais equilibrado, se for realmente essa escalação, do que a equipe, por exemplo, que entrou contra o São Paulo, que tinha o Gabriel Barbosa fazendo aqui uma linha de 3 atacantes que não deu nada certo. Já expliquei aqui no vídeo de pós-jogo do São Paulo. Então, essa é a provável escalação do Flamengo. Sempre a gente tem que relembrar, provável porque não é nenhuma garantia de que o Jorge Sampaoli levará essa equipe a campo hoje contra a equipe do Goiás. A arbitragem fica a cargo do árbitro Rafael Klaus, assistente número 1, Neuza Inês Bach, assistente 2, Marcelo Carvalho Vangassi e o árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Essas foram as informações a respeito do confronto de hoje, Goiás e Flamengo, confronto que antecede a grande final no próximo domingo contra o São Paulo. A ver que Flamengo entrará em campo, que postura terá em campo e, mais do que isso, se dará alguma resposta dentro de campo do ponto de vista tático e técnico. Acho muito difícil, mas no futebol tudo é possível. Vamos ver o que acontece no jogo de hoje. Amanhã eu volto com o vídeo de análise da partida de logo mais às 19 horas. Pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa continuar crescendo e assim continuar trazendo conteúdo de qualidade a todos vocês. Um forte abraço e saudações rubro-negras.